Bonjour, meus amis! Aqui quem fala é Joyce Cuenca, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Biodiversité do Brasil e co-founder da marca. E nós estamos aqui para mais um episódio incrível do nosso podcast Biodiversité in Paris, recebendo essa pesquisadora, cientista, palestrante, coordenadora de vários cursos de pós-graduação, Melissa Mancini. Doutora Melissa Mancini, né? Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a sua carreira, se apresenta para todo mundo te conhecer melhor. Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer a Joyce pelo convite. A Joyce sempre uma pessoa que é muito engajada com pesquisa, com desenvolvimento, com qualidade. Para mim é um grande prazer estar aqui, porque é uma pessoa que realmente se diferencia dentro do nosso mercado magistral. Então, eu conheço a Biodiversité desde a época que eu trabalhava na farmácia magistral. Os ativos sempre foram diferenciados e depois, quando eu voltei para a área acadêmica, eu consegui visualizar mesmo a diferença dos produtos que são livres de pesticidas, de contaminantes, que tem esse engajamento mesmo desde o plantio até a colheita. Isso só a Biodiversité tem. Eu trabalho no momento, então, com uma pesquisa que relaciona danos ao DNA com exposição a agrotóxicos, e a gente depois ainda suplementa nos nossos pacientes um extrato de semente de uva. Então, hoje em dia eu consigo ver mesmo na prática, por marcadores bioquímicos, o quanto os pesticidas interferem em todos os parâmetros bioquímicos dos pacientes, e também vejo, porque como a gente faz a coleta de sangue dos pacientes antes e depois, primeiro a gente verifica só marcadores em relação ao uso de pesticidas, porque então a gente faz numa população altamente exposta a agrotóxicos, e depois esses pacientes eles ficam durante 60 dias tomando extrato de semente de uva, e a gente consegue verificar o quanto os parâmetros bioquímicos deles foram alterados positivamente. Então, claro, se a gente utiliza uma suplementação, mesmo ela sendo rica em polifenóis, se ela tem contaminantes, a gente não consegue ver essa mesma diferença, né? Então, aqui na Biodiversité, a gente encontra diversos ativos como ricos em extrato de semente de uva e outros polifenóis, que hoje em dia a gente já sabe mesmo por pesquisas da universidade o quanto isso é um diferencial no paciente. Nossa, isso é fantástico, né? E é por isso que a Biodiversité, né, doutora Melissa, a gente sempre preza pela origem e procedência. E para nós é muito importante, já que você está tocando nesse assunto, a gente definir para as pessoas que hoje tem esse modismo, né, de tudo é vegano. O importante não é só vegano, é toda a cadeia. Ele tem que ser vegano, o ativo. Ele tem que ser fair trade, tem que ter uma cadeia que ela cuida desde a origem da planta, a época que essa planta vai ser coletada, privilegiando esses compostos fenólicos, esses fitoquímicos. Ela tem que vir de agricultura biológica, sem uso de pesticidas, porque planta com pesticida também não produz composto fenólico, não é isso que as pessoas precisam entender, não é? Perfeito. A produção da planta, a sua produção natural, ela já fica comprometida, então é claro que o paciente vai ingerir não é o mesmo produto. Então, às vezes as pessoas, elas querem comparar, não sabem comparar qualidade, elas acham que tudo é a mesma coisa e na verdade não é. Então, hoje em dia, como quem trabalha com pesquisa como nós, né, Joyce, que trabalhamos ali, estamos ali desenvolvendo pesquisa na universidade, a gente vê a diferença. Não, e isso é muito especial, né? Porque eu falo assim que tudo da Biodiversité conta uma história, e uma história real. A gente só trabalha com fornecedores que são certificados, de fazendas Farm to Face, que são fazendas cultivadas para essa finalidade, com agricultura biológica, né? Sem trabalho escravo, privilegiando a cadeia, e também a gente dá a prioridade para ingredientes upcycle, porque assim, não adianta eu destruir uma floresta inteira para obter 1 litro de óleo, né? Então, a sustentabilidade faz parte da rotina da Biodiversité, e principalmente, você falou da questão dos pesticidas, né? A gente tem que pensar no legado que a gente está deixando, e principalmente hoje a gente sabe que várias doenças, elas estão relacionadas ao uso demasiado de agrotóxicos, né, substâncias tóxicas. Então, se eu vou tomar um suco detox, a minha couve tem sim que ser orgânica, né? E não adianta eu não aplicar isso para os cosméticos que eu utilizo, né? E toda essa questão. E hoje a gente sabe que esses compostos fenólicos, né? Você que é uma super especialista no assunto, aprendi muito escutando, né, as lives, as aulas da doutora Melissa sobre modulação epigenética. E o gen, ele pode, assim,
predizer uma história, mas ele não nos define, Perfeito. Eu sempre faço eu sempre cito uma frase na aula que eu digo, pessoal, genética não é sentença, porque hoje em dia apareceu a epigenética para nos mostrar o quanto a gente tem o poder de modular a expressão dos nossos genes. Então a gente não altera os genes, mas a gente pode deixar ou ele mais quietinho, se ele não for muito favorável, ou favorecer, então, toda a sua sinalização celular, se ela for eficiente à qualidade de vida do paciente. Hoje em dia, quem trabalha com epigenética, a gente vê, quando a gente ingere algo que tenha qualidade, a gente não está modulando apenas os nossos genes. As pesquisas hoje em dia nos mostram que isso aí não apenas é também para nossos filhos, mas também para nossos netos. Então, hoje em dia, a gente usa muito essa expressão do transgeracional, que ele vai além, então ele acaba indo para até 3 gerações essa modulação. Então, o que vai modular gene? É estilo de vida, é alimentação, é suplementação, é a não exposição a agentes químicos que sejam xenobióticos, é melhorar a qualidade de sono, é reduzir nível de estresse. Então, a gente tem que pensar na vida da gente como um todo, desde aquela época da concepção até durante toda a nossa vida, né? Por que algumas pessoas têm mais facilidade? Você acha que a nossa célula é rancorosa? Eu falo que ela não esquece, né? Infelizmente, ela é rancorosa. Ela não libera o perdão, né? Ela não esquece. O que a gente pode fazer? A gente tem que pensar assim, se a gente já não veio de uma genética muito boa, o nosso nível de vigília deve ser ainda maior em relação a tudo aquilo que a gente faz, né? Todo o nosso estilo de vida. Então, a biodiversidade, com certeza, ela se diferencia na questão da suplementação de qualidade, na modulação epigenética. Então, tem muitas pesquisas com diversos ativos aqui da biodiversité. Eu falo porque eu conheço. A Joyce, ela costuma me mostrar as pesquisas, costuma me mostrar tudo que ela trabalha e realmente é de qualidade. São pesquisas que têm muita fundamentação científica. Então, o pessoal pode acreditar na modulação dos ativos através da biodiversité. Eu acho fantástico, assim, falar isso porque a Melissa é uma pessoa que eu admiro muito, ela é ciência pura e hoje a gente precisa de mais pessoas no mercado. Então, quem quer entender mais sobre modulação epigenética, depois ela vai passar o Instagram dela. Sigam, gente, eu não tô falando aqui, né, política, mas por conhecimento. As pessoas precisam entender o que é o termo. Não é só ser vegano, é modular epigeneticamente, é modular a inflamação. Eu falo que tudo tá relacionado. Quando eu trato obesidade, eu também consigo tratar melasma ao mesmo tempo, porque são vias epigenéticas aí inflamatórias que a gente acaba modulando. Eu tenho um ativo que é fantástico aí, puxando esse gancho da uva, né, de tudo isso que a gente tá falando, que é o Santé-Beauté. E uma pergunta que eu queria fazer pra você, que eu acho que vai muito de encontro que as pessoas pensam, às vezes a gente tem um marcador disso, marcador daquilo, mas quando a planta, ela é genuína, eu consigo arrastar todos os compostos dela. Então, por que eu gosto muito do Santé-Beauté? Eu queria até que você comentasse depois, né, essa parte da composição dele, porque eu tenho ali vários compostos fenólicos, é o resveratrol, mas ali eu tenho catequinas, epicatequinas, vanilina. E quanto mais compostos fenólicos eu tenho, maior vai ser a minha modulação, maior a capacidade de eu conseguir acertar. Eu queria que você endossasse isso que eu tô falando, porque você é referência nisso, né? Perfeito, Joyce. O Santé-Beauté é um dos ativos que eu gosto muito de abordar nas minhas aulas, porque ele é um ativo muito completo. Como você falou, as pessoas acham muito que o que vem da uva é só o resveratrol, principalmente, né? A gente sabe que o que é mais biologicamente ativo é a sua conformação química trans, mas vai muito além disso, né? O Santé-Beauté, ele é rico em diversos outros compostos fitoquímicos e além dos compostos fitoquímicos, tem outros constituintes antioxidantes. Então, é um ativo completo que a gente vê diferença quando a gente suplementa, claro, desde que associado a todas as outras questões, né? Melhora de estilo de vida, mágica não existe. Exatamente. Isso eu acho que é muito importante, assim, que a biodiversidade, ela não fica vendendo enganação, ela traz o que realmente é verdade. E então, por isso, é uma empresa que merece reconhecimento.
Outro ativo que eu queria comentar, porque a gente tava falando aí, você que tá falando de pesticida, né? Então a gente tem que entender essa questão do solo, de onde essa planta que você vai, de repente, usar aquele suplemento, da onde ela vem, como ela se propõe, porque o solo onde determinada espécie cresce é fundamental para que a gente consiga obter ou não os fitoquímicos esperados, né? E, por exemplo, as plantas que elas sobrevivem a condições climáticas extremas, elas conseguem armazenar mais compostos fenólicos porque elas precisam sobreviver. Elas precisam primeiro produzir metabólitos para elas sobreviver e que vão ser incríveis para a nossa saúde. E é o caso do Veg Bunny, né? Perfeito. Esse lançamento que eu tava compartilhando com você. O que você achou da composição, né? Em termos de ter ácido gálico, ácido logânico, quercetina, rutina, antocianinas, tudo padronizado. Hoje em dia, as pesquisas em relação às berries, de um modo geral, elas são muito consistentes e o Veg Burn, ele acaba se diferenciando porque além dele ter essa composição tão rica em antocianinas, né, que são os principais componentes das berries, ele tem toda uma modulação que ele tem a capacidade de fazer, porque ele combina outros polifenóis também na sua composição. Eu acho muito interessante você ter falado isso, porque a gente tem que pensar também nos ativos de uma maneira inteligente. Às vezes a pessoa ela diz que não sabe combinar, então às vezes a gente tem que ver toda a combinação, o que tem dentro de um único ativo, porque às vezes um único ativo ele já é rico em várias coisas. Então a gente acaba também podendo abreviar e não precisa também suplementar tanta coisa quando a gente tem algo realmente de qualidade. Claro que eu nunca trabalho com ativo só. Quando a gente faz suplementação, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em o que a gente está querendo modular, qual é a via bioquímica, qual é a sinalização celular que a gente quer, para fazer, então, combinações inteligentes. É esse mesmo objetivo. Você estava falando das berries, né? É muito engraçado essa questão do veg, porque ele é oriundo de uma berry chamada Camerize. Essa berry, ela tem um ouro aqui de 20 mil. Você que é pesquisadora sabe quanto isso significa, né? Para as pessoas entenderem, o morango tem um ouro aqui de 5 mil, então é muito maior. E ela tem 20 vezes mais vitamina C do que a laranja. Mas isso é porque ela está naquele solo. Exatamente. Porque o solo da região de Vosges, na França, é riquíssimo em vitamina C, magnésio e cálcio. Sim, não é à toa que a Biodiversité, ela traz os produtos. Até isso vocês pensam, né? Que realmente é mais um diferencial da Biodiversité. Vocês pensam desde a época, quando que ela foi plantada, quando que ela foi colhida. Isso aí interfere completamente. Às vezes as pessoas não sabem que, na verdade, os fitoquímicos, eles desenvolvem um mecanismo de adaptação. Então, toda essa composição deles rica em antioxidante é justamente para que aquela planta consiga sobreviver ao meio. Então, a gente acabou se apropriando, né, dessa grande qualidade aí das espécies vegetais e viu que também esse mecanismo adaptativo, ele é também trazido para nós quando a gente suplementa. Então, a planta ela já desenvolve essa composição pensando em adaptação. Então, é uma grande maneira da gente fazer modulação genética de sinalizações adaptativas no nosso organismo, como sirtuínas, como NRF2, sinalizações que são importantes para mecanismos antioxidantes, anti-inflamatórios e, claro, né, pensando em longevidade. Ai, perfeito. Gente, foi incrível estar aqui. Eu só queria, pra gente finalizar, doutora Melissa, que você deixasse uma mensagem para as mulheres, que você é uma mulher que inspira outras mulheres, né? Como que as mulheres podem fazer para alcançar, né, esse sucesso que hoje você tem, todo esse reconhecimento profissional, uma palestrante renomada, né? Em poucas palavras, pra gente finalizar. Olha, em primeiro lugar, pensem no estilo de vida ao longo da vida. Então, modulação genética a gente não faz, ela é reversível, tanto para bem quanto para o mal. Então, o que eu tenho aqui para deixar é que a gente tem esse poder todo nas nossas mãos. Hoje em dia, nós mulheres sabemos. Então, cuidem o seu nível de estresse, cuidem a sua qualidade de sono e cuidem principalmente o que vocês estão ingerindo, se vocês querem, então, ter uma longevidade saudável. Arrasou. Gente, onde que as pessoas
vão acessar esse conhecimento todo. Passa o seu Instagram, porque nós vamos estar em todas as plataformas digitais. Muito obrigada, Joyce, pelo seu carinho comigo. O meu Instagram é Melissa Mancini Prof. Pode me chamar, me fazer perguntas ali no direct, que eu respondo todo mundo, eu ajudo todo mundo. Quem é do meio acadêmico, quem não é. O que eu puder ajudar vocês, eu fico à disposição. Fantástico, muito obrigada. Au revoir, meus amigos, e até a próxima.